Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Hoje, quarta-feira, dia 23, é isso? 23 de novembro de 2022. Uma quarta-feira danada, né? Porque hoje nós tem algumas situações, né? Preciso... Aperta o piloto aí, lá rapidamente, pode ser? Rapidamente. Ontem, na edição de hoje, né, do Diário Oficial, o governador Gladson Cameli assinou um decreto criando um gabinete de crise. Tem uma série de instituições que compõem esse gabinete de crise para poder ir acompanhando aí as movimentações dos bloqueios nas estradas, nas BRs ali na região centro-oeste e quais as consequências desses bloqueios para cá e quais as providências, como é que, no que compete ao governo, o que o governo precisa fazer para reagir, para não comprometer o oferecimento de serviços essenciais, né? Então é uma medida necessária diante desse cenário posto. Agora, do ponto de vista, eu insisto nisso, do ponto de vista político, me parece que está precisando de uma declaração mais firme, de um posicionamento mais claro por parte do governador Gladson Cameli em relação ao que representam essas manifestações, não é? Qual é a essência que está por trás dessas manifestações, para muito além dessa ideia de liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um valor que me parece está sendo, digamos, manipulado esse valor, né? De acordo com a conveniência. Então, o governador precisa ser um pouco mais incisivo, ele como a maior expressão política do Estado, não é? A fala dele tem um peso, afinal de contas, 56% de votação no primeiro turno, isso aí é um símbolo importante, é um dado importante. É um povo que não teve dúvidas em relação a quem queria como líder. Então, me parece que o homem está referendado. Por que não aproveitar esse capital político e dizer aquilo que tem que ser dito? Hashtag fica a dica, né? Não é assim que a rapaziada fala? Hashtag fica a dica. Bom, mas eu vou falar aqui no programa Gazeta Entrevista de hoje. Eu imagino, eu não sei se eu exagero, acho que a sociedade acreana, em boa medida, saiu vitoriosa em uma decisão judicial, e essa decisão judicial foi provocada pelo Sindicato dos Médicos. E eu digo isso, que a sociedade acreana foi vitoriosa, porque o Sindicato dos Médicos expressou e fez a defesa daquilo que é socialmente justo mesmo, não é? O que o Sindicato dos Médicos fez? Denunciou a situação de praticamente abandono que estava o Hospital de Feijó, levou essa denúncia para o Ministério Público, levou essa denúncia para o Conselho Regional de Medicina. Esses órgãos fizeram a verificação, foram conferir se a denúncia do sindicato procedia, a denúncia procedeu, e aí a justiça foi acionada e a justiça bateu o martelo. O governo vai ter que fazer o que tem que ser feito ali. E uma pessoa que liderou todo esse processo é o Guilherme Pulitz. É com ele que eu falo aqui agora. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tahan. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço mais uma vez o convite, né? Não só em nome da diretoria do Sindicato dos Médicos, como também em nome de toda a classe médica. Guilherme, eu queria que você está com a papelada aí, eu queria saber os detalhes a respeito dessa decisão judicial. Eu conversei com você já algumas vezes, inclusive aqui no Gazeta Entrevista, e você me lembrava que lá no Hospital de Feijó, no centro cirúrgico, ali no cantinho, tinha uma reunião de baratas, né? Não sei se era de Feijó, aquilo ali, não? Não, era Feijó, não sei se era o centro cirúrgico, era uma sala de atendimento. Faz tanto tempo agora. Bom, mas de qualquer maneira, ali é que as baratas não deveriam estar. Eu nunca vi isso na vida, tá? Mas eu tive... Mas era em Feijó mesmo, né? Eu tive, abre aspas, um privilégio
fecha aspas, de assistir essa reunião. Quando é que foi essa reunião? Sem ser convidado. Faz tempo, faz acho que uns 2 anos. Uns 2 anos. Mais ou menos, é. E aí você, diante dessa cena, você formalizou as denúncias das instâncias. Na verdade, a gente faz essas denúncias do Hospital de Feijó até antes da nossa gestão agora, né? Não é de hoje, é verdade. Verdade. O antigo presidente do sindicato, o Dr. Ribamar, ele fez muitas visitas ao local e a gente constatou que tinha esgoto a céu aberto, que tinha goteira, infiltração dentro do hospital, animais, né, como a gente viu, fezes de rato, baratas, ou seja, tem uma fauna lá dentro, né? A gente constatou até que chovia mais dentro do hospital do que fora. Conversei hoje pela manhã com o vice-presidente do Sindmed e ele lembrava que o forro do Hospital de Feijó tem muitas fezes de pombo e rato, Isso. não é? E quando chovia, caía aquela golda pela parede. Você imagina o que é isso no hospital? Pois é, um local que é para fornecer ou pelo menos tratar problemas de saúde, está oferecendo, na verdade, problemas relacionados a doença. Então, a gente está tomando uma atitude mais incisiva em relação a isso. Esse trabalho nosso aqui é um trabalho antigo já, eu até pedi para fazer um levantamento, né, das denúncias que nós fizemos ao Conselho Regional de Medicina, como você bem mesmo disse, o Ministério Público Estadual, e agora também a gente tem notificado a Comissão de Saúde da OAB, Acre, e o Conselho Estadual de Saúde, né, porque nós estamos chamando para o jogo mais órgãos que possam corroborar, né, nesse trabalho, com esse trabalho. Nós fizemos uma visita em conjunto com a comissão da OAB ano passado, ou foi no começo desse ano, estou tentando me lembrar agora, porque é tanta atividade que a gente fica até confuso. Nós fizemos uma diligência ali na maternidade. Bárbara Eleodora. Bárbara Eleodora junto com a comissão da OAB. E? A constatação foi a mesma, né? Ali na Bárbara Eleodora, na maternidade, a gente viu que estava faltando leitos ali, principalmente para a realização de partos normais, que tinha sido improvisado um setor novo ali. Novo não, na verdade um setor antigo que foi adaptado para receber essas parturientes, e entre outras denúncias, né? Agora, o que nos preocupa de Feijó é que o hospital é obsoleto, totalmente obsoleto. Ele precisa de uma estrutura nova, né? O hospital geral. A maternidade, que é a parte mais nova e fica atrás do hospital, até que está bem conservada, porque ela é relativamente nova. Mas o Hospital de Feijó ele precisa ser derrubado e construído novamente. Não tem saída. O Hospital de Brasileia também é resultado de um trabalho do Sindmed, porque por meio de denúncias que vocês fizeram, semelhantes, uma situação semelhante à que estava em Feijó, resultou que o governo do estado teve que apresentar aquele hospital que está lá, né? Sim, acho que assim, o nosso trabalho às vezes não aparece, né, Itan? Mas a gente, e como sindicato, muitas pessoas interpretam que a nossa função é meramente ficar reivindicando salário, né? Mas eu sempre bato nessa tecla de que a reivindicação por melhores condições de trabalho do profissional médico coincide com o interesse da população, né? Na medida que um hospital bem estruturado, né, bem iluminado, com bom isolamento acústico, com bons materiais para aumentar aí a acurácia, né, o diagnóstico, melhorar o poder diagnóstico dos médicos, né, fornecendo materiais adequados, então, um negatoscópio, aquele aparelho que a gente vê a radiografia, por exemplo, né, sempre ali funcionando bem, com a lâmpada nova, recente, limpo, estetoscópios bons, aparelhos, né, esfigmomanômetros, que são aparelhos para medir pressão arterial, também atualizados, calibrados. Então, assim, parece chato da nossa parte, mas a gente pode fazer diagnósticos errados se não tivermos os aparelhos e claro, a condição de trabalho, isso é o mínimo, né? Então, a gente tem batido muito nessa tecla, a nossa diretoria está muito aguerrida nesse sentido, acho que a gente está conseguindo trabalhar em equipe pela primeira vez. Talvez a grande diferença nossa para outras gestões seja essa, né? A gente está trabalhando de puxar para a partida, colocar dentro de campo todos os jogadores aí que são essenciais, como você falou bem hoje do Santiago. Né? Agora, quem está te assistindo em outros municípios e percebe o hospital tão ruim quanto o de Feijó, pode alimentar alguma esperança de que vai acontecer a mesma coisa? Sem dúvida. Assim, a gente
trabalha de acordo com a demanda dos profissionais médicos, né? Então, geralmente o colega médico faz a denúncia, a gente monta uma equipe e vai até o local constatar as deficiências. Ainda fazemos um relatório, fotografamos, né, documentamos bem e entregamos para os órgãos, para os demais órgãos fiscalizadores, né, que nós citamos aqui anteriormente. Então, se a população quiser denunciar para o sindicato também, é só acessar as nossas redes sociais, né? Tem aí Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. E que a gente vai acolher a denúncia e também pode fazer uma visita e denúncia da mesma maneira para os órgãos competentes, de modo que a gente junte mais elementos, mais documentos que até facilitem, provas, né, que a gente fala, provas que facilitem a decisão judicial. Guilherme, você colocou aí uma personagem que é raro, tem sido raro a citação dessa personagem, que é o Conselho Estadual de Saúde. Como é que está isso? Eu queria que você falasse das suas impressões em relação ao Conselho. Você já conviveu com um Conselho mais atuante? Que avaliação que você faz? Você acha que é possível, digamos, uma parceria melhor, uma aproximação maior entre o Sindmed e o Conselho? Sem dúvida, né? O Conselho ele tem uma parte dos representantes do Conselho Estadual de Saúde, ela é formada por trabalhadores. Sim. Então, são 24 cadeiras, se eu não me engano, atualmente, e o Sindmed tem uma cadeira lá, né? Nós somos eleitos, democraticamente eleitos, e hoje o Gilson, que é o nosso diretor, que acompanha todas as reuniões e sessões lá do Conselho Estadual de Saúde. E nós temos aí várias demandas, inclusive já te adianto. O Gilson, perdão, o ginecologista? Exatamente, okay. É o nosso primeiro secretário lá do Sindmed. Já esteve comigo. Já esteve aqui, sim. E o Gilson, já antecipo para você que acho que amanhã ou depois de amanhã vai ter uma reunião no Conselho justamente para tratar os assuntos relacionados à terceirização. Né? Vamos passar um pente fino nessas terceirizações que estão acontecendo na saúde, a torto e a direito, a contragosto, eu diria, porque eu não acho, já até fundamentei isso aqui, eu não acho nada vantajoso para a nossa população. Pois é, tá? E agora até a Prefeitura de Rio Branco querendo entrar nisso também? A Prefeitura, eu posso até fazer uma ressalva, porque Qual assim, eles querem fazer uma contratação provisória, é isso que precisa ser discutido. Tá? Até estive com a secretária de Saúde ontem mesmo, e ela me garantiu que essa contratação deles seria algo para no máximo 1 ano, para dar tempo suficiente para o concurso público. Então Aí a nossa exigência mas a gente precisa da documentação, né, com a previsão orçamentária para a realização do concurso em 2023. Uma garantia, né? Se nós vamos chegar em 2023, não teve previsão orçamentária, aí não pode fazer concurso público, então a gente tem a desculpa para ter mais 1 ano aí para prorrogar o contrato desses terceirizados. Então, eu lembro aqui que assim, não é uma questão política, ideológica, até porque eu não costumo me manifestar nesse sentido, nem em rede social, muito menos na imprensa, mas assim, ser contra a terceirização é aquilo que eu falo, o terceirizado, muitas vezes ele nem é daqui. Né? O médico terceirizado, ele vem de outros estados muitas vezes. É o que acontece assim, aqui hoje lá na ortopedia lá do pronto-socorro. Então são profissionais que nós não conhecemos, que não têm raízes aqui no nosso estado. É um profissional que faz uma cirurgia em você ou no seu familiar e muitas vezes pode não estar aqui para acompanhar no pós-operatório, o que é essencial. Você fazer uma cirurgia com o teu médico e qualquer complicação você ter ele à sua disposição para que ele te reavalie. Certo. Né? E os terceirizados são de fora, eles não estão aqui para isso. Bom, então da Prefeitura de Rio Branco você tem esse cenário, né? É um aperreio momentâneo e que isso pode, com o concurso público, aí tira a terceirização de cena. Tira de cena. Desde que tenha o concurso. Bom, mas eu queria voltar, só voltando um pouco em relação a essa decisão judicial. Quando é que as obras começam? Como é que está isso? Eu vi que tem a previsão de R$1.000 de multa por dia, caso o Estado não obedeça os prazos, não é isso? Então, na verdade, foi concedida aquela tutela de urgência, não é uma decisão definitiva, mas provisoriamente isso serve para toda a nossa população acreana. Né? O Estado tem 30 dias aí para apresentar um projeto da reforma do hospital, que, no meu entender, talvez fosse melhor já construir uma nova unidade. Ir abaixo e construir outra. Porque acho que precisa de engenheiros bons ali para a gente ver se realmente
tem condições de reformar aquilo ali, se vale a pena Se reformar. não é mais barato colocar para o chão. Justamente, com tanta infiltração, eu não sei se a estrutura predial vai ser suficiente para aguentar essa reforma. E aí eles têm 60 dias para iniciar as obras. 60 dias para iniciar, pra as iniciar obras. as Então, obras. dezembro vai ser no mês Fevereiro. da água. No mês da água, não. No meio do carnaval. No meio do carnaval. Tá Então certo. bora, não tem problema não. Tem que começar. O que importa é fazer, né? Eu critico tanto o Ministério Público aqui, eu preciso dar mão à palmatória, acho que isso aí também é resultado do trabalho Sem do MP, dúvida. né? Sem dúvida, porque a sessão civil pública foi movida por eles, né? Pelo Ministério Público. Então, é o que eu digo, a gente pode fazer a primeiro levantamento e aí o Ministério Público corta, né? Pois é, vocês levantam e o Pensando MP no jogo de vôlei. dá arrecatar. Aí eu vi aqui que eles têm 90 dias para contratar os médicos ginecologistas obstetras, pediatras e anestesiologistas para o Hospital de Feijó. Qual a importância disso, Itana? Nós temos médicos generalistas atendendo no Hospital de Feijó que fazem tudo. É humanamente impossível você dominar toda a ciência médica, né? Então, O camarada pediatra depois tem que fazer ver lá o camarada que foi assassinado, ver o que tem né, isso. fazer parto, atender criança, atender um idoso com dor de barriga, um infartado, fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, né, ou de média complexidade até em algumas situações, eles têm que fazer. A possibilidade de ter um erro médico é muito grande aí, né? Com Num certeza. cenário desse, uma rotina dessa. Com certeza, por isso que assim, com a medicina se especializando cada vez mais, é claro que a gente não quer discutir aqui a questão holística, é sempre importante pensar no paciente como um todo, mas é importante que o profissional tenha expertise quando vai atender um paciente Determinada área. em determinada área, que nem a pediatria, por exemplo. A gente sabe que atender criança não é fácil, tanto que a maior parte dos clínicos, né, dos recém-formados, vamos dizer assim, eles têm receio de atender criança. É uma população com nuances, né, que variam aí desde o nascimento até a adolescência. A gente tem uma diferença enorme aí de apresentações em doenças respiratórias, características próprias de cada doença e a manifestação dela em cada faixa etária. Né, que no adulto é mais fácil nesse sentido, porque a gente sabe que a partir de 18 anos de idade, a dose é igual para todo mundo, né? Verdade. Guilherme, tem aqui eu queria que você respondesse a Fernanda Laber após o intervalo. A realidade da saúde no interior é muito triste. Capixaba, o hospital parece um posto de saúde. Administradores e diretores nos hospitais são pessoas sem formação e que às vezes nem fazem parte do quadro de funcionários, diz ela. São cargos de políticos. Na educação, as escolas estão sendo alagadas quando chove. Temos escola que até hoje não temos professores de geografia e espanhol em algumas turmas. Muitos professores permutados para o município e a carência é total. Ou seja, o que a Fernanda Laber está falando aqui é que no interior é um caos total, assim, né? Fica sujeito à jogatina política, eu diria, né? E em alguns cargos técnicos, como em um hospital, por exemplo, você fica sujeito a essa situação. Vamos para o intervalo e já voltamos com a pergunta da Fernanda Laber para o Guilherme Pulis responder aqui no Gazeta Entrevista.